Boa tarde, Brandon. Boa tarde, Wagner. Vocês estão me ouvindo, ok? Boa tarde, professor Renato. Estou te ouvindo e te vendo. Opa, beleza. Como é que você tá, Wagner? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ah, graças a Deus mesmo. E consigo, tá tudo bem? Tá tudo bem também, graças a Deus. Tamo aí. Olha, cuidado com essa camisa que ela é perigosa. Ela é perigosa? É. Pra que time que você torce aqui? O melhor, O melhor? Qual que é o melhor? é o que está na frente do. É o melhor que está na frente do campeonato. É. Sou do Porto. Ah, legal. Boa. Quando eu cheguei aqui, Renato, em 2001, eu Hum, fui ser garçom, né? E aí o meu aham. patrão, ele era benfiquista, daquele benfiquista igual corintiano, aqueles flamenguistas, atleticanos, eles são bem fanáticos, né? Aham, daqueles bem chato mesmo. Bem chato. E aí, de Aham. cada 10 palavras, 9,5 era do Benfica. E eu, meu Deus do céu. Aí eu falei com ele assim: qual é o rival do Benfica? Ele, o Porto. Eu falei: não, então agora eu sou do Porto, é só para te contrariar. E aí passei a gostar do Porto por conta dessa situação. Ah, entendi. Que bacana, cara. Pessoal, E, tá todo mundo me ouvindo? Tá cortando de alguma forma o áudio, o vídeo? Tá tudo tranquilo? Vocês podem tudo confirmar para mim? tranquilo. Ah, Para beleza. mim aqui tá tudo ok. O Brandon e a Maria aí também estão. Tá tudo certo? Ah, legal. Bom, o que que a gente pode fazer aí? Para vocês, nas últimas aulas tem entrado bastante gente? E como é que tem sido nas outras aulas, sem ser a de física? Tem entrado uma média de 9. Teve uma aula que, se eu não me recordo, deu 11 alunos. 11 alunos, né? Posso estar, posso estar equivocado, mas acho que essa é a média. Ah, legal. Bacana. Então, eu coloquei aqui para gravar a aula. Não sei se esse recurso ele vai funcionar direitinho e depois como é que eu poderia fazer para disponibilizar para vocês. Mas a princípio eu estava até pensando em dar um tempinho a mais para esperar o pessoal chegar aí. O pessoal tem conseguido chegar às 7 horas, ou Wagner, você pode confirmar, por favor? Olha, alguns sim, outros não. Tem gente que vem do trabalho e aí depois acaba até por entrar, a aula está em andamento, Ah, entendi. entendeu? Ah, o Breno está dizendo que a Samila também vai entrar. Legal. Bacana. Pessoal, vamos então, só pelo menos testando aqui. Eu pensei em a gente fazer uma revisãozinha antes de começar a aula propriamente dita. E aí a gente vai testando aqui para ver se realmente vai funcionar como eu estava planejando, como eu já tinha testado antes também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar por áudio, como o Wagner está fazendo, pode mandar pelo chat também. Se for uma dúvida que seja um pouquinho mais complicada de escrever, pode desmutar aí o áudio normalmente e fica à vontade para interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela direitinho aí? A minha tela, o que está com os exercícios? Eu consigo ver. Ah, legal. Deixa eu ver aqui no chat também. A Francilene também está vendo? Boa tarde, Francilene. Tá, deixa eu... Opa. A gente ainda está testando essa plataforma, mas... Ah, é a Samila. Tudo bem, Samila? Deixa eu deixar aqui.
De lado. Bom, vamos lá. De vez em quando eu vou dando uma olhadinha aí no chat também, porque não dá para manter o chat aberto e compartilhar a tela ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, não, na verdade dá. Eu acho que dá sim, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, eu não estou conseguindo voltar no chat aqui, mas é... Ah, pronto. Já encontrei. Legal. Vou deixar aqui o chat aberto do lado e aí com qualquer coisa vocês podem interromper. Pessoal, uma questão. Eu mandei no grupo para vocês. Vocês estão conseguindo acessar lá o grupo do WhatsApp que a gente tinha feito antes de pararem as aulas? Eu vou ver aqui, Renato, que eu não sei se eu. Ô Wagner, eu acho que você não está no grupo, cara. Pois eu também acho que não. Se você puder digitar aí o seu número de telefone por mensagem, digita por mensagem, por favor, que aí terminando a aula, se você realmente não tiver, eu te adiciono lá. Porque aí é o Uhum. seguinte, a gente faz, o que tiver de conteúdo, eu vou compartilhar com vocês nesse grupo novo que a gente tem do Enseja e vou compartilhar também no grupo de física. E aí no grupo de física fica um canal mais exclusivo para a gente tirar as dúvidas de física, tá? Ok. Ah, ok. Eu já coloquei aí no chat o meu contato. Ah, legal, obrigado, Wagner. O Breno disse aqui que deu uma olhada nas últimas coisas, não encontrou. Porque eu mandei no grupo perguntando pro pessoal se o pessoal podia confirmar para mim qual que era a última matéria que a gente tinha visto. Primeiramente, pessoal, eu preciso pedir desculpas para vocês aí. Eu lembro que eu tinha combinado com vocês de a gente manter de alguma forma as aulas aí no mesmo à distância e tudo mais. E pô, foi uma correria muito grande enquanto eu estava no Brasil. É, o mês de novembro, que foi o mês que eu cheguei lá, foi só para resolver coisa de casamento e correndo atrás de trabalho também. Até uma semana antes do meu casamento, a gente não sabia ainda se ia ter como casar ou não. Teve uma burocracia da Igreja Católica lá e isso estava muito estressante. Não só isso, depois que passou isso, trabalho, eu não, né, não fui para lá para o Brasil para passar férias, fui mesmo para ficar com a minha esposa lá, mas continuei trabalhando normal e eu peço desculpas para vocês por ter ficado assim, não ter conseguido acompanhar com vocês e mantido vocês com conteúdo, né? É, é uma situação completamente diferente da de hoje, mas isso fica de lição que a gente já sabe que tem sempre a gente consegue encontrar uma forma de driblar aí a distância, né? E agora mais do que nunca isso vai acontecer. Acho que no mercado de trabalho aí também. O mundo tá mudando e a gente está vendo a história acontecer na nossa frente, né? Então, dito isso, o que eu encontrei aqui da aula que eu tinha compartilhado com vocês lá no próprio grupo? Paramos em medidas de comprimento e tempo, a Samila está dizendo. Porque é o seguinte, essa apresentação que eu estou aqui com vocês, eu lembro que eu cheguei a mandar, eu encontrei no grupo do WhatsApp. Só que como eu não lembro exatamente onde a gente parou, eu estava pensando em a gente fazer aí uma revisãozinha e aí a gente continua. Se a gente parou em medidas de comprimento e tempo, mas eu acho que a gente foi um pouquinho depois, Samila, porque eu lembro que a gente chegou a comentar a parte de grandezas escalares e vetoriais, essa parte de introdução ao estudo dos movimentos, eu acho que a gente chegou a entrar também, só que a gente não foi muito para frente. A gente chegou a fazer exercício, essa parte de transformar quilômetros por hora em metros por segundo, a gente chegou a fazer, vocês lembram disso? Estão lembrando agora ou não? Eu lembro sim, só não sei fazer. Ah, não, legal.
a gente vai dar uma revisadinha nisso aí também, mas a gente tinha encontrado uma relação que estabelecia a transformação entre quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora. Eu vou refazer aqui daqui a pouco, mas o interessante é a gente... eu vou tentar fazer com vocês a continuação dessa parte de introdução ao estudo dos movimentos, movimento uniforme e tudo mais. E se vocês sentirem que não estão conseguindo acompanhar muito bem, a gente volta e dá uma pincelada de novo nessa parte um pouco mais básica de medida de comprimento e tudo mais. Pode ser assim? Pode ser. Sim, legal. sim. Bacana. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Paramos em medidas de comprimento e tempo. Estou sem o o caderno deve ser. Esperando ele ficar pronto para ele buscar. O celular. Estou um pouco perdido por isso não sei bem. Tranquilo, Samila. Não tem problema, a gente vai vendo isso aí com... Deixa eu puxar aqui. Pessoal, vocês estão... eu coloquei agora na apresentação. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Em tela cheia? Eu consigo. Legal, Wagner. Legal. Boa. Então, vamos lá, pessoal. A gente viu... a gente fez essa introdução ao movimento uniforme, né? E a gente viu, então, que no estudo do movimento uniforme, a gente encontra dois tipos diferentes de movimento, que são basicamente o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Na apresentação que eu encontrei que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, não tinha esse gráfico que eu fiz aí para mostrar para vocês hoje. Eu acho que assim também vai ficar um pouco mais tranquilo de vocês entenderem do que se trata aqui, tá? Então, o movimento ele é considerado progressivo quando o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória. E aí a gente tem como observação, né? Os espaços crescem com o tempo e a velocidade escalar aumenta, correto? Então, o que acontece? O que a gente está vendo aqui? Qual que é a interpretação que a gente pode fazer aqui desse... Isso aqui é um gráfico, tá? É um plano cartesiano, como a gente chegou a comentar, né? Onde esse eixo que está aqui na horizontal representa o tempo para a gente e o eixo que está aqui na vertical, ele representa o espaço, que a gente chama o espaço em física, a gente chama ele de S, né? É uma americanizada aí que os livros didáticos de física acabaram por absorver, né? Mas o S, então, vem de space, né? Vem de espaço, e o T representa o tempo. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas a gente tem aqui uma certa reta. Vocês estão vendo essa reta aqui? Sim. Vocês conseguem ver o meu mouse? Consigo. Legal. Se dá para ver meu mouse, fica mais fácil. Eu estava com medo de não aparecer o mouse. Então, o que acontece? Essa reta que a gente está vendo aqui, essa reta na diagonal, ela representa vários pontos que a gente tem. Por exemplo, se a gente pega um movimento, a gente, em cada instante, a gente vai conseguir pegar isso aqui, ó. Começa aqui no zero, aqui é a origem, e aí ele vai aumentando, para a direita ele vai aumentando. Então, vamos supor que aqui onde está o mouse seria o tempo onde o t igual a 1 segundo, depois o t igual a 2 segundos, depois o t igual a 3 segundos, depois o t igual a 4 segundos, e assim por diante. Já aqui onde está no eixo aqui vertical, a gente tem aqui o S, que é o espaço, ele é dado em metros, geralmente, né? Metros por segundo, né? Então, o metro, ele também vai crescendo e começa aqui, né? Para cima aqui o que geralmente seria o eixo Y, né? Então, tudo que tiver para cima da origem aqui, que é onde tem o zero, vai ser positivo. Tudo que tiver para baixo é negativo. Já no eixo do tempo, tudo que tiver para a direita é positivo, tudo que tiver para a esquerda é negativo, porque é menor que zero, tá? Então, positivo maior que zero, negativo menor que zero. Até aqui tá tranquilo, pessoal?
Tranquilo. Ah, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que tem uma mensagem e eu não... Ah, tá. Pessoal comentando aí, beleza. Tá. Então, o que acontece, pessoal? Para cada instante de tempo, vamos supor, t igual a 1 segundo, t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos, a gente tem um equivalente que é um ponto. A gente tem um ponto, certo? Então, o que a gente precisa para traçar uma reta? A gente precisa de pelo menos 2 pontos. Então, isso significa que todos os pontos estão contidos nessa reta. Então, quando t, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui, né? Então, quando t for igual a 1 segundo, esse móvel vai ter percorrido alguns metros, vamos supor que seja 3 metros. Aí a gente pega lá no tempo igual a 2 segundos, ele vai ter percorrido mais algum espaço. E aí a gente vê aqui mais alguma distância, né? Aí a gente vê aqui, vamos supor que seja 6 segundos. E aí quando a gente tem 2 pontos, a gente pode traçar uma reta e aí a continuação dessa reta ela representa o nosso movimento. Então, quando ele diz que os espaços crescem com o tempo e a velocidade escalar aumenta, isso significa o quê? Que quanto maior o tempo aumenta, então para a direita o tempo está aumentando, maior vai ser o espaço, né? O deslocamento também ele aumenta, o que que é a parte que está aqui para cima da origem, né? Tudo que está aqui para cima, perto de S aqui. E a velocidade escalar aumenta. Se a gente estivesse fazendo também aí um gráfico onde aqui no eixo vertical fosse a velocidade e aqui na horizontal fosse o tempo, a gente também teria uma reta apontando para cima, assim. Isso significa que essa reta é positiva e significa que a gente tem, então, um movimento que é considerado progressivo. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Beleza. Pessoal, está muito rápido. Ou vocês estão conseguindo acompanhar de boa? Eu estou conseguindo acompanhar de boa. Ah, legal, Maria. Beleza, então, vamos lá. E aí, o que acontece? Na nossa continuação aqui, calma aí. Já no movimento retrógrado, o móvel caminha contra a orientação positiva da trajetória. Ou seja, né? Aqui, então, os espaços decrescem com o tempo e a velocidade escalar diminui. Então, se a gente tivesse aqui um gráfico da velocidade pelo tempo, a velocidade onde agora está o S fosse a velocidade, correto? E onde está o tempo continuasse sendo o tempo. A gente teria uma reta decrescente, igual a essa, né? Voltada para baixo. E o próprio gráfico do espaço S pelo tempo T, ele também é uma curva é uma reta que está apontando para baixo. Então, isso significa que esse movimento ele é retrógrado. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Se vocês não falarem nada, eu vou continuando. Então, vamos lá. Eu acho que o mais importante da gente revisar até aqui, do que a gente viu até agora, seria a parte de função horária, tá? Então, não tinha as equações aqui no original que eu mandei para vocês, até eu vou compartilhar de novo esse arquivo com vocês, tem bastante exercício lá e tem as equações também, porque o que acontece? Antigamente eu estava passando para vocês as equações na lousa, né? Como a gente já não tem mais lousa, eu vou tentar fazer com vocês aqui uma coisa que eu estava testando sozinho aqui, eu acho que vai ser bem bacana, para substituir a lousa, né? Quando a gente tiver que abrir conta. Mas aqui eu consegui fazer as equações para vocês terem uma noção um pouco melhor, tá? Então, a função horária, a gente considera um ponto material em movimento em relação a um referencial. Então, esse ponto material que ele diz para a gente aí, seria algum corpo, né, algum objeto que está se movendo em relação a um referencial. Vocês lembram do que a gente tinha comentado sobre o referencial, pessoal?
Eu lembro, tipo, ir no metro, o metro é a nossa referência, quanto tempo leva até o metro, se eu não me engano. É Pode ser. isso? Isso, pode ser também. Ó, a Samila está dizendo que não. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Vamos voltar aqui no gráfico que eu estava mostrando para vocês. Então, olhem só. Se a gente pegar aqui, ó, o Breno está dizendo também que não lembra. Então, se a gente pegar aqui o gráfico do espaço pelo tempo no movimento uniforme, certo? No movimento uniforme, a gente tem o gráfico do espaço pelo tempo. Quando eu falei para vocês que essa reta ela está diminuindo, ela está voltada para baixo, isso depende de um referencial. Vamos supor que o meu referencial seja aqui a origem. Vamos supor que o referencial seja aqui a origem. Se eu falar para vocês que a reta, ela está diminuindo, talvez não faça assim tanto sentido, né? Ela está indo para baixo, mas na verdade a reta em relação à origem, ela está para cima, né? Ela está um pouquinho para cima, está nessa linha aqui, ó. Então, se a origem está aqui, eu dizer para vocês que a reta ela está aumentando ou está diminuindo, para vocês não muda muita coisa. Mas vamos supor que a gente pegue como referencial esse ponto que está aqui onde está o meu... Vocês estão enxergando o meu mouse? Sim. Sim? Beleza. Então, onde está o mouse aqui, se eu falar para vocês que a reta ela está diminuindo, começa a fazer um pouquinho mais de sentido, vocês não acham? Vocês entenderam a pergunta? Eu entendi. Sim, faz sentido. Faz sentido, né, Wagner? O restante do pessoal que está acompanhando a aula aí também, vocês estão... Ah, faz sentido. Então, na física, pessoal, a gente sempre se utiliza de referenciais para a gente dizer que determinado corpo ele está em movimento ou não, né? Então, sem referencial não faz sentido para a gente falar. É igual se a gente está, por exemplo, imaginem vocês que a gente está ali na Praça do Comércio. A gente está olhando ali para o arco ali da Praça do Comércio, aquele arco da Rua Augusta. Imaginem vocês que tem ali um helicóptero. Vocês estão vendo um helicóptero bem ali onde tem, bem atrás ali desse arco. Então, o que vai fazer vocês, se alguém chega e pergunta para vocês, ô fulano, aquele helicóptero ali, será que ele está parado ou será que ele está se movimentando? Está tão longe, né? A gente não consegue ver. O que vocês poderiam fazer para dizer se ele está em movimento ou não, né? Vocês poderiam olhar para o arco e se focar em um ponto, por exemplo, o meio do arco. Vocês olhando para o meio do arco e instintivamente a gente faria, né? A gente pararia para ver esse helicóptero e compararia a posição dele com o meio do arco. Se passado algum tempo, você olha para o seu relógio, vê que passou 10 segundos e volta a olhar para o mesmo ponto onde você estava olhando, que é tipo a metade do arco, e o helicóptero está numa posição diferente da que ele estava antes, isso claramente diz para a gente o quê? O que isso significa, pessoal? Se a gente olha para o ponto que a gente estava considerando antes, que é o meio do arco, tem um helicóptero lá atrás. Alguém pergunta para a gente, o helicóptero está se movendo ou está no mesmo lugar? Se a gente, passado algum tempo, a gente vê que o helicóptero está numa posição diferente, o Brandon disse que ele está parado. Então, Brandon, tenta imaginar o seguinte. Imagina que você está olhando para esse helicóptero. Ele está ali atrás do Arco do Triunfo, vamos supor, do arco ali da Rua Augusta. E você
faz como se fosse coloca o palmo na sua frente e vê que ele está a um palmo. Pensa que está em movimento. O Wagner disse, né? Então, no fundo ele está em movimento. Mas para que fique bem mais claro para você, Brendo, imagine que você está olhando para esse... eu vou desenhar aqui que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu tentar pegar aqui para vocês verem. Calma aí. Vamos testar aqui a... Nossa, tem gente querendo entrar aí. Desculpa aí, pessoal. Calma, vai dar tudo errado. Pessoal, desculpa quem estava tentando entrar aí. Eu achei que não precisasse de autorização. Agora que eu vi que tinha gente tentando entrar aí. A Luísa estava tentando entrar, né? E a Juliana. A Juliana que acho que deve ser a Regiane. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão conseguindo ver... Ih, calma aí. Calma aí. Tô tentando tirar esse negócio daqui, mas tá difícil. Ih, caramba. Pessoal, deixa eu fazer aqui o desenho. Vamos supor que a gente tem aqui o arco. Aqui a gente tem a coluna, né? Desenho bem bonito para vocês aí, ó. A gente tem o arco. E aí a gente olha, tá aqui... Tá aqui o helicóptero. Faz de conta que isso aqui é o helicóptero. Vocês estão conseguindo acompanhar o desenho aí, pessoal? Sim. Sim? Beleza. Então, a gente está olhando aqui, está o helicóptero bem aqui no meio do nosso arco. Passado algum tempo, a gente vê, então, o helicóptero bem aqui, ó. Esse desenho lindo para vocês do Jardim da Infância. Mas o que é importante a gente ver aqui, ó? Vamos supor que depois de 10 segundos, a gente já não vê mais o helicóptero nesse ponto que a gente estava vendo, que é o arco aqui da Rua Augusta, mas ele já está aqui praticamente já onde acaba já aqui a Rua Augusta, que já está uma outra rua aqui, ó. Nem precisa desenhar a rua, né? Aqui vocês já conseguem ver que ele está a uma certa distância, né? Uma certa distância. Então, na física, é por isso que a gente, então, se utiliza na física de referenciais, né? Nesse caso, o que a gente utilizou como referencial aqui, pessoal? O ponto no meio do arco. Exatamente, o ponto no meio do arco. Então, se a gente tem o ponto no meio do arco como referencial, fica muito mais fácil para a gente dizer se esse helicóptero ele está em movimento ou não. E reparem que qual foi a condição que eu passei para vocês. A gente precisa dizer se esse helicóptero está se movendo, mas a gente sempre presta atenção à variação do tempo. Opa, aí pessoal, ganhamos 40 minutos, hein? A gente só não fica mais tempo hoje porque tem a aula da Elisângela, senão a gente continuava. Mas então, pessoal, a gente tem essa certa distância. Passado algum tempo, a gente observa esse helicóptero numa distância, num ponto, no referencial, num ponto diferente do ponto que a gente adotou como referencial.
Então, isso só pode significar que ele está em movimento. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos voltar lá pro... Eu só queria tirar esse negócio daqui agora. Ah, aqui, ó. Consegui. Boa. Então, quando a gente entra aqui quando a gente começa a falar da função horária, ele já diz para a gente, né? Considerando um ponto material em movimento em relação a um referencial, a função horária do movimento, que é um S, é igual a uma função de T, né? O que isso significa, né? Que a distância, ela é uma função do tempo. Ou seja, a distância, o espaço, ele varia com o tempo. Então, a gente precisa sempre entender se o tempo aumentando, o espaço ele aumenta ou diminui. Quando a gente faz essa análise, a gente pode dizer, então, se a velocidade se ela está aumentando ou se ela está diminuindo, né? Ou se é um movimento retrógrado, né? Se é um movimento retrógrado ou um movimento progressivo, como a gente acabou de ver, né? Reutilizando o que a gente acabou de ver. Então, o que acontece, pessoal? Que a gente acabou de ver, né? A função horária do movimento é aquela que relaciona o espaço S com os correspondentes instantes T. Então, da definição da velocidade média, a gente pode escrever o seguinte, pessoal, agora eu peço para vocês estão todo mundo está com um caderno anotando aí que a gente está vendo aqui na aula? Eu estou com um caderno, mas eu estou só prestando atenção no que você está dizendo. Não, tranquilo. Porque é o seguinte, o que vocês... a ideia é justamente compartilhar com vocês a apresentação, né? Os slides, para que vocês não tenham que ficar anotando. Mas toda vez que vocês tiverem alguma sacada, tiverem alguma observação do que eu estou passando para vocês aqui, criem um hábito de anotar. É muito importante que vocês tenham anotações, vamos supor, vocês sejam organizados com isso. Tipo assim, aula do dia 2 de abril, aula de física, função horária, só pelo menos para ter uma ideia, para ter uma noção do que a gente viu, para depois vocês poderem ou dar uma olhada nas anotações e lembrarem o que a gente viu. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Da definição, então, da velocidade média, a gente pode escrever, né? E o VM, ele é igual ao SF menos o SI. Ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. Isso tudo dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí, o que a gente vê aqui, né? Como a velocidade média é constante em qualquer tempo, isso significa, então, que a velocidade média, que é igual a ΔS dividido por ΔT, só relembrando aqui, pessoal, o ΔS, ou delta é uma letra que vem do grego que representa para a gente na física variação, tá? Vocês estão lembrados? Sim. Sim? Beleza. A Samila falando que faz assim, beleza. Então, pessoal, deixa eu puxar isso aqui. Pessoal, vocês conseguem ver a janela de mensagens, o chat, na minha tela? Na sua tela, não. Não? Vocês conseguem ver, tipo, normalmente. Legal. Bacana. Porque assim dá para vocês verem a apresentação. Então, como a velocidade é constante em qualquer tempo, a gente tem, então, que a velocidade média é igual ao ΔS, ou seja,
esse ΔS aqui, ele é exatamente igual a SF menos SI. Justamente pelo que a gente acabou de comentar, né? O delta representa a variação, então a gente está pegando aqui a variação do espaço, que é o SF menos SI, e isso dividido pela variação do tempo, que é o ΔT. O ΔT aqui, ele é exatamente igual ao TF menos o TI, tá? Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, pessoal, mas essa setinha aqui, ó, essa setinha aqui, a gente usa ela em linguagem de lógica matemática, tá? De lógica matemática. Ela significa que essa expressão aqui implica, então o significado disso aqui, dessa setinha, implica que, então, isso aqui implica nisso aqui. Ou seja, o que tem de diferente aqui? A nossa já não é mais a velocidade média, já não é o VM, é o V, o Vzinho, o Vzão. Então, deixa eu ver se tem aqui. Então, a velocidade média é exatamente igual à velocidade escalar, tá? Então, depois disso, isso tudo porque a gente está querendo fazer o quê, pessoal? Só para vocês entenderem, tá? A gente está querendo chegar na equação que relaciona o tempo com o espaço. A equação que relaciona o tempo com o espaço. Então, a nossa intenção é chegar aqui nessa equação aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Para a gente chegar nela, a gente tem que abrir essa equação que a gente acabou de reabrir aqui em cima, né? O V igual a ΔS dividido por ΔT. Então, a gente abre aqui o ΔS. Então, olha lá, ó, Vzinho é igual a SF menos SI. E a gente definiu aqui em cima, ó, ΔT como T menos zero. Por quê? O T, esse T aqui, a gente teria do ΔT é o TF, é o tempo final, menos o tempo inicial, que é exatamente o que está aqui. Só que a gente tomou o tempo inicial como zero. Então, a gente vai ter o ΔS aqui em cima, que é o SF menos SI, e o ΔT, que fica aqui embaixo, a gente vai ter só o T, porque T menos zero é a mesma coisa que T. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tudo bem. Beleza. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Ah, legal. O Breno tá dizendo que não tá rápido, não. Se tiver rápido, vocês podem me interromper e podem falar aí por mensagem, podem digitar ou falar por áudio mesmo. Pessoal, às vezes o celular não funciona aí, não sei, mas não fiquem com vergonha, tá? Se tiverem alguma dúvida que seja um pouco mais longa, pode abrir o microfone aí, fica à vontade. É aquilo que a gente já tinha comentado ano passado. Vocês não precisam ter vergonha de nada aqui, não. Aqui é o momento que a gente está aqui para errar. Nenhuma pergunta é besta, nenhuma pergunta é burra. A gente está aqui para aprender juntos. Tá certo? Então, beleza. Então, a gente tem aqui a velocidade, a gente reabriu a equação, então, né, tomando o t inicial como zero. Então, dessa primeira equação aqui, isso implica, então, que o V vezes T é igual a SF menos SI. Então, como é que a gente fez esse salto dessa equação aqui para essa outra equação, né? A gente multiplicou isso aqui em cruz. A gente pegou o T que estava dividindo aqui e passou ele para o outro lado multiplicando a velocidade. Por isso que aqui, ó, a gente compara o lado, isso aqui tudo é uma equação. A gente tem o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação. Aqui a gente tem o lado direito da equação e aqui o lado esquerdo da equação. O nosso t passou multiplicando o v, que é a velocidade, então a gente tem v vezes t, né? O pontinho aqui é como se fosse um xzinho, né? Às vezes a gente representa a multiplicação por pontinho, às vezes por xzinho. Então, V vezes T é igual a SF menos SI. Então, aqui a gente já chega
a gente já chega praticamente na equação, que muita gente chama de sorvete, né? Que na verdade é a função horária do movimento uniforme. Por quê, né? O que era que o SI, a gente vai chamar de S0, e o S normal aqui, ó, a gente vai chamar de o SF, a gente vai chamar de S. Então, se a gente passar o SI aqui, ó, ou o S0, ele está com sinal negativo, né? Como a gente tem uma igualdade, ele vai passar para o outro lado, a gente tem que fazer a operação inversa, né? A operação inversa da subtração é a soma. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, né, só para recapitular aqui, se aqui o t estava dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Como aqui a gente tem o SI ou o S0, ele está subtraindo o SF, ele passa para o outro lado com sinal positivo. Ele não passa nem multiplicando, nem dividindo, ele passa somando. Então, a gente passa a ter o S0 ou o SI mais o que já tinha antes, que é o VT. Então, S0 mais VT. Essa aqui, para a gente, então, é a função horária do movimento uniforme. Até aqui está tudo certo, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Beleza. Pessoal, a gente agora já são 7h43. A próxima aula vai ser às 8 horas. Como que vocês têm feito até aqui? Vocês têm feito os 40 minutos só de aula ou tem nos 40 minutos, quando acaba, os professores já estão parando? Só para entender aí como é que está funcionando a dinâmica com vocês. Os professores param nos 40 minutos mesmo, né? Ah, tá. Então, pessoal, a ideia hoje era mais a gente ter aí certeza, né, de que a aula ia funcionar bem. O que vocês acharam da aula, pessoal? Vocês acham que tá dando para acompanhar, tá dando para entender bacana? Ou tá muito, assim, diferente das aulas que a gente tinha pessoalmente, né? As aulas fisicamente, né? Tá dando para... Dá para perceber. Legal. Dá para perceber legal, né? Ah, então. O Breno está dizendo que está tranquilo também. Então, pessoal, fica assim. Eu vou compartilhar com vocês o slide novamente, porque eu fiz algumas alterações nele. E aí eu mando para vocês lá no nosso grupo, grupo de física. Quem não tiver, mas eu vou mandar no grupo de física e vou mandar no grupo normal também, porque eu acho que tem gente que está acompanhando a aula aí que não está no nosso no nosso outro grupo. Quem não tiver no grupo só de física, deixa o contato aí no chat, por favor, pessoal. Para quem não tiver no grupo de física. Então, Luísa, deixa o seu contato que eu te adiciono no grupo de física lá, que aí eu vou compartilhar o conteúdo com vocês por lá. Não só dessa aula, mas o que eu for encontrando de vídeos, de animações, de imagens, tudo que for ajudar vocês, eu deixo lá no nosso grupo, que aí dá para vocês. A Maria Rodrigues quer entrar no grupo também. Então, deixa aí o contato, deixa o número aí que eu vou adicionar vocês lá no grupo do WhatsApp e aí mando para vocês lá, e aí lá a gente tem um canal mais direto. Aí que vocês tiverem de dúvida, podem mandar por lá, pode ser que a dúvida de vocês seja a dúvida de outras pessoas também. E se quiserem também, podem entrar em contato comigo por mensagem privada. A gente pode tirar mais dúvidas também de outros exercícios, porque a ideia é o seguinte: esse slide que eu vou compartilhar com vocês hoje, ele está mais completo do que o que eu tinha mandado antes. Então dá para vocês, só para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Dá para vocês já fazerem os outros exercícios, ó. Tem o exercício 1, tem o exercício 2, que no outro acho que não tinha.
Aí já tem a continuação das aulas também. Quem quiser já ir adiantando, porque a gente perdeu já bastante tempo, né? E aí eu vou continuar passando as aulas que eu já tinha feito, né? Das outras turmas. Passar as aulas que estavam escritas no papel e vou passar para vocês aí no por apresentação de slide, que aí dá para vocês terem um material de apoio, né? Eu passo por PDF, em formato de PDF para vocês, e aí vocês têm um material de apoio para estudar em casa também, tá? Ok. Então, beleza. Pessoal, eu vou deixar aqui a sala aberta, porque eu vou pegar os números que estão aqui que estão aí no chat. Pessoal, eu que agradeço. É um grande prazer ter vocês de novo aí, a gente ter esse contato de novo, da gente ter as aulas e tudo mais. Mais uma vez, eu peço desculpas para vocês aí que ficaram sem conteúdo durante esses 4 meses que eu fiquei no Brasil, mas realmente estava bem corrido para mim, bem puxado lá. E eu acabei também dando uma relaxada com isso, focando só na vida lá no Brasil. Mas que vocês precisarem aí, podem contar comigo. Pode ser de qualquer dúvida de física, não precisa ser só do que a gente está vendo agora, pode ser o que a gente viu antes, pode ser o que a gente viu depois, o que a gente vai ver depois ainda, tá? E eu que agradeço. E aí a gente vai tocando as aulas por aqui, né? Até passar essa crise aí essa pandemia, né? Que a gente tá tendo agora. Mas se Deus quiser, logo logo a gente já vai poder se ver de novo em sala de aula e, né, voltar a ser como era antes. Peço para vocês aí que se cuidem bastante, que se protejam o máximo possível, levem a sério isso aí. Eu acredito, né, e espero que todo mundo se levando a sério, mas né, independente da proteção que a gente tem, a gente nunca está 100% protegido, né? Então, tentem se cuidar bastante aí. Se tiver que sair, sai com máscara. Se protege bastante aí, que logo, logo isso vai passar e a gente volta à nossa vida ao normal, tá? Muito obrigado, pessoal. E fica assim, então. Eu só vou anotar aqui os números do pessoal que deixou aí. Quem não tiver deixado o número de telefone ainda, que não faz parte do grupo do WhatsApp de física, manda por mensagem, por favor, que aí eu vou adicionando vocês aí no grupo. Até eu compartilhei com vocês, né, recentemente. Acho que o Wagner não estava, mas eu compartilhei um link com vários cursos que foram disponibilizados online para quem por algum motivo não estiver trabalhando aí, ou estiver trabalhando com horário reduzido. Eu, por exemplo, estou ficando em casa, eu só estou estudando. Estou o tempo inteiro estudando aqui em casa. Então, eu estou aproveitando para não ficar parado, né? Quem tiver nessa mesma situação, eu vou mandar de novo os links aí, e aí vocês já ficam com alguma coisa para fazer. E eu vou compartilhar também o link do grupo de física no grupo normal, no grupo do Enseja. E aí vocês também podem entrar pelo link. Beleza, pessoal? Então fica assim, ó. Muito obrigado e até semana que vem. Acredito que nesse mesmo horário aí a gente tá de volta aí com as nossas aulas de física, beleza? Beleza, então. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, Wagner. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. De nada, que isso. Um abraço.